Ô, pessoal, eu não podia deixar de fazer essa brincadeira, ainda mais pelo assunto que nós vamos tratar agora, nessa semana. Então, para quem ainda não sabe, professor Alex aqui para a gente passar o conteúdo de educação física dessa semana para todos vocês, e lembrando que é um material que será utilizado como auxílio por seus professores de educação física para passar o conteúdo dessa semana, tá bom? Qual assunto nós vamos falar? Talvez você tenha olhado aí me viu controlando a bola, aí ficou babando um pouquinho. Tô brincando. Eu sou metido mesmo. E você pode estar pensando, mas qual é o conteúdo? É futevôlei, né? Altinha, futebol? Quase. Se você pensou um desses três, quase que você acertou. O que a gente vai falar nessa semana é sobre o futsal. Você sabe o que é futsal? Afinal, o que é futsal? Sabemos que futsal é uma modalidade esportiva, mas vamos entender realmente o que é futsal. O futsal é uma evolução do antigo futebol de salão. Como já falamos aqui, é uma adaptação do futebol com handebol e basquete. O futsal ele surgiu de uma combinação de modalidades. Independente da sua origem, seja brasileira ou uruguaia, o que sabemos é que o futsal é um jogo apaixonante, dinâmico e completamente imprevisível. Sua dinâmica parece ser bem simples. Duas equipes disputam a bola para tentar realizar o gol. Essa disputa acontece em um espaço delimitado e com regras específicas que diz o que pode e o que não pode fazer. Vence quem tiver mais gols no final do tempo. A forma de jogar é a mesma para jogadores novatos e veteranos. A diferença é que para quem está iniciando, o jogo não passa de uma grande brincadeira e o foco principal passa a ser a bola, fazendo com que onde a bola vai, todo mundo vai atrás. Conforme o atleta adquire mais conhecimento prático e teórico, a disputa pela bola passa a ser mais organizada. Surgem então as posições em funções específicas e a compreensão do que é atacar e defender, fazendo com que as ações dependam da participação de todos, fazendo dessa modalidade totalmente coletiva. Conforme o atleta vai adquirindo experiência, chega a um ponto onde as posições deixam de ser fixas, surgindo as estratégias específicas e deixando tudo mais preciso e organizado. Por isso que para jogar futsal, devemos saber de muitas coisas. E não basta apenas a teoria, devemos também entender um pouco da prática. O como fazer e quando fazer, como agir e de que forma agir, em diversas situações que o jogo nos proporciona. E é por isso que estamos aqui, para tirar as suas dúvidas e fazer com que você compreenda essa modalidade incrível chamada futsal. Pois é, pessoal, esse é o futsal. Saibam vocês que o Brasil é multicampeão nessa modalidade. Quem não lembra do Falcão, que encanta sempre a torcida com seus dribles mágicos, né? Então, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar. Quero deixar aqui um agradecimento para o pessoal lá da Footline, né, e do Pensando o Movimento, que nos ajudaram com esse material aqui para elucidar de uma forma bem mais abrangente esse conteúdo. Valeu aí, pessoal. Nós vamos conhecer agora um pouco da história do futsal e algumas particularidades interessantes que vão otimizar o seu entendimento, tá? Vamos lá. Hoje entraremos em quadra para abordar aspectos referentes a um dos esportes mais praticados no Brasil, seja nas escolas, praças, parques ou ruas. Vocês estão convidados a fazer uma viagem pelo universo do futsal. O futsal, ou futebol de salão, como era conhecido, é considerado um esporte de invasão ou territorial. Estes que, segundo a Base Nacional Comum Curricular 2017, caracterizam-se por comparar a capacidade de uma equipe introduzir ou levar um objeto à meta defendida pelos adversários, protegendo simultaneamente a sua própria meta. Assim como em outras modalidades esportivas, existem divergências quanto à origem do futsal. Alguns acreditam que esta modalidade começou a ser praticada no Brasil por volta de 1940, na Associação Cristã de Moços de São Paulo.
e que foi apenas em 1952 que surgiram os primeiros regulamentos graças ao brasileiro Habib Mahfouz. A outra versão garante que foi na Associação Cristã de Moços de Montevidéu, no Uruguai, na década de 1930, que o futebol de salão, ou indoor futebol, como era conhecido na época, foi praticado primeiramente, e que, em 1933, o professor Juan Carlos Seriani Gravier redigiu as primeiras regras do futebol de salão, fundamentadas no futebol, essência do jogo, basquete, tamanho da quadra, handebol, trave e área, e polo aquático, ação do goleiro com relação a não poder sair da área de meta. Apesar do desencontro sobre a verdadeira origem do futsal, este esporte se desenvolveu constituindo regras e oficializando instituições que hoje em dia respondem à FIFA, a exemplo da Confederação Brasileira de Futebol de Salão. O futsal nasce da paixão por jogar bola, capaz de transformar uma simples pelada num fenômeno sociocultural que hoje em dia está presente nos 5 continentes, tendo a Copa do Mundo de Futsal como a sua competição mais importante. Enquanto esporte coletivo que promove a interação dos praticantes, o futsal trabalha aspectos físicos, técnicos, táticos e sociais. As qualificações adquiridas na aprendizagem do esporte poderão ser transferidas tanto para o próprio esporte, pelos domínios da técnica, como para o exercício de cooperação, liderança e solidariedade para além da prática esportiva. O raciocínio rápido e a solução de desafios são bastante exigidos no futsal, podendo auxiliar na vida do praticante dentro ou fora do ambiente esportivo. O futsal é um esporte apaixonante. A modalidade em si é um convite à prática, já que cria espaços permissíveis às experiências coletivas que levarão a processos educativos, morais e sociais, podendo ser vivenciados por crianças, jovens e adultos. E você? Também é apaixonado ou apaixonada pelo futsal? Posições e funções no futsal. No futsal moderno, normalmente os jogadores ocupam várias posições, jogando sem uma posição fixa. Para isso é importante que o atleta treine e conheça as funções e as características de cada posição no futsal. Existem 4 posições no futsal, então vamos falar de cada uma delas. O goleiro é o último jogador da defesa. É o único que pode usar as mãos durante o jogo. Tem a função extremamente defensiva, porém também pode ajudar no sistema ofensivo. O fixo é o jogador que joga mais recuado. É o defensor da equipe. Aquele jogador com a postura mais rígida que normalmente organiza o sistema tático da equipe. Os alas são os jogadores que jogam pelas laterais da quadra, posicionando pela direita ou pela esquerda da quadra. São os criadores de jogadas, levando a equipe ao ataque e também ajudando na defesa. Normalmente são os jogadores mais velozes da equipe. O pivô é o principal jogador de ataque da equipe. Ele se posiciona mais próximo ao gol adversário, tendo o passe e o chute fundamentos essenciais. Normalmente são os jogadores mais fortes e ágeis. Bom, galera, essas são as posições que existem no futsal. Quer saber mais detalhes sobre cada uma delas? Confira nossa playlist com todas as funções e características de cada uma posição do futsal. Vocês viram aí a questão do posicionamento em quadra, né? Como que funcionam essas posições. Isso é um fator muito importante, porque eu costumo dizer que quando não se sabe o posicionamento, você olha o jogo, parece até, você já viu assim um galinheiro? Quando a pessoa pega, joga uma porção de milho assim. Então, os jogadores, quando eles não sabem as regras de posicionamento, né, não tem noção de posicionamento, parece os pintinhos correndo atrás do milho, já viu? Você joga o milho para um lado, todo mundo vai atrás do milho. Joga o milho para o outro, todo mundo vai atrás daquele milho. Então fica muito desorganizado, por isso a importância de saber sobre esse posicionamento e não ocupar o espaço onde é determinado ao seu companheiro de equipe. Nós vamos falar agora sobre algumas regras, não vamos falar de tudo porque nós teremos uma outra aula abordando o futsal também. E também porque ficaria muito grande para você absorver esses conhecimentos todos, tá? Então vamos lá agora para as regras principais, tá legal? Vamos lá. Primeiro, a quadra de jogo. Ela tem de 25 a 42 metros de comprimento, com as linhas laterais, central, meta, o círculo central também. 16 a 25 metros de largura. E ali tem de diâmetro, o círculo central, são 6 metros. A zona de substituição, né, que tem 5 metros cada zona, fica ali logo do lado.
né? A área penal são 6 metros, tá vendo? A área penal é onde tem o pênalti. E tem o tiro livre, que são 10 metros. O tiro de canto é o que chamam de escanteio, tá? E as medidas da quadra, da trave, né? Que é a medida oficial. A bola, 40 a 64 centímetros e pode pesar 250 a 440 gramas. Número de jogadores são 5 de cada lado, né? Um é goleiro. Os árbitros são 2 árbitros, fica um do outro lado, tá? Tem o cronometrista e o anotador também. A duração da partida, ó, 2 tempos de 20 minutos com intervalo até 10, mas só que isso varia de acordo com a categoria de idade, tá? Cada equipe no seu campo, né? A pessoa tem que ficar 3 metros da bola na hora da saída. Olha o lateral, se um jogador tocar a bola, ela sair inteiramente do limite. Ela tem que sair totalmente. Se ficar uma pontinha na linha, ela não saiu. O tiro de canto, que é o escanteio, que o pessoal chama de futebol de campo, né? Tá vendo? Aqui o pênalti, que são 6 metros. Uma falta cometida por um jogador em sua área concede uma cobrança de pênalti para a equipe adversária. Quando o jogador infringe uma regra do jogo, é marcado uma falta, tá? Usando excesso, usando a mão na bola, ou força demais, né? É marcado uma falta. Isso aí vocês sabem, né? Com tiro livre indireto é quando ela assim não é muito grave, é tiro livre indireto. Quando ela é bem grave, ou após o limite de 5 faltas pela equipe, aí passa a ser um tiro direto. Os cartões é vermelho e amarelo, igual vocês veem no futebol de campo, né? O vermelho, que é o mais grave, que a pessoa é excluída do jogo, né? E 2 amarelos representa um cartão vermelho. Essas são as regras básicas e na próxima aula nós vamos desmiuçar um pouco essas situações para que você tenha um entendimento mais adequado e mais eficiente, tá bom? Então, ó, nós vamos ficando por aqui. Eu desejo a você tudo de bom, que sua família esteja bem, que Deus proteja sua família, você, que Deus abençoe a nossa cidade e que Deus abençoe o Brasil. Tchau!